Vamos começar agora a resolução de exercícios de física com foco em Enem a respeito de tração, polias, força elástica e dinamômetros. O primeiro exercício diz o seguinte: um fazendeiro possui 2 cavalos igualmente fortes. Ao prender qualquer um dos cavalos com uma corda a um muro, como está ilustrado aqui na figura 1, observa que o animal, por mais que se esforce, não consegue arrebentá-la. Ele prende em seguida um cavalo a outro, com a mesma corda. A partir de então, os 2 cavalos passam a puxar a corda tão esforçadamente quanto antes. A respeito da situação ilustrada na figura 2, o que nós podemos afirmar do que acontece? A corda não arrebenta. Por que a corda não arrebenta? Então, na verdade, é o seguinte: esse exercício ele é bem parecido com o que a gente já fez de aplicação, que é aquela ideia da gente entender como que ocorre a tensão em uma corda. Você concorda que aqui tem um determinado cavalo que está fazendo uma força para a direita? Então existe uma certa tensão que ele faz. Então eu tenho uma tensão nessa corda para cá e eu tenho uma tensão nessa corda para cá. Tudo bem? Como é o mesmo cavalo e aqui eu tenho uma mesma corda, também existe uma tensão para cá e também existe uma tensão para cá. E a tensão que fica submetida a essa corda, em ambos os casos, tanto nessa primeira situação quanto nessa segunda situação, é a mesma, que é a tensão que eu tenho exercida pela força de um cavalo. Então, como é a mesma tensão e aquele suportava sem arrebentar, aquele também não vai arrebentar. Então, nossa alternativa correta é a letrinha D. A corda não arrebenta, pois não está submetida a tensões maiores do que na situação da figura 1. Então, eu tenho que lembrar que essa situação que eu tenho, como está em equilíbrio, quer dizer que a parede não está sendo arrastada, e aqui que nenhum cavalo está sendo arrastado, é a mesma situação se eu tiver um cavalo puxando para a esquerda ou se isso estivesse fixo. Porque o que importa é que eu tenha a tensão de um cavalo para um sentido e não está tendo força resultante. Tudo bem? Isso que é importante a gente saber. Eu tenho ali o equilíbrio. Exercício 243, né? 243 diz o seguinte: o funcionário de uma transportadora precisa montar um sistema de roldanas para levar verticalmente um objeto de peso P. Para isso, dispõe de 3 roldanas e de fios, todos de massas desprezíveis. Com os materiais disponíveis, pensou em montar os 2 sistemas mostrados. Então, tem esse sistema 1 e esse sistema da figura 2. No sistema indicado na figura 1, ele deveria exercer na extremidade livre do fio uma força de intensidade F1 para manter o objeto do peso parado. Na montagem da figura 2, deveria exercer uma força de intensidade F2 para equilibrar o mesmo objeto. Analisando as figuras, pode-se afirmar corretamente o que a respeito desse F1 e desse F2? Qual que é a relação existente entre eles? Para resolver esse tipo de exercício, a gente tem que lembrar do que acontece quando eu tenho polia do tipo fixa e eu tenho polia do tipo móvel. Essa polia aqui, ela é fixa ou ela é móvel? Essa polia ela é fixa. Exatamente, ela é fixa porque ela está fixada lá no teto. Essa outra polia que eu tenho aqui, ela é uma polia fixa ou móvel? Essa também é uma polia fixa. E para que servem as polias fixas? Apenas para inverter a direção da força. Agora aqui eu tenho uma polia do tipo móvel. Todo mundo concorda? Aqui eu tenho uma polia do tipo móvel. Aqui eu tenho uma polia do tipo móvel. E aqui eu tenho uma polia do tipo móvel. E essa última aqui também é uma polia do tipo móvel. E a relação que eu tenho entre essas polias móveis e o que ela proporciona para a minha força resultante é que a força aplicada ela é igual a força peso dividido por 2 elevado a N, onde esse N é o número de polias móveis. Porque cada vez que passa por uma polia móvel, a minha força ela se diminui pela metade. Nesse caso aqui, quantas polias móveis eu tenho? 2. E 2, mas ao todo 4. Ao todo é 4, mas era 2. Mas aqui eu tenho quantas polias móveis? 2 polias móveis, concorda? Então, o peso que eu tinha aqui, esse peso, ele vem para cá, cai pela metade. Essa metade vem para cá e cai pela metade de novo. E quanto que é metade da metade? 1/4. E como que eu faço isso pela equação? Vou chamar aqui de F1 nesse caso. Então, o F1 ele vai ser igual ao peso desse corpo dividido por 2 elevado a N. Qual que é o número de polias móveis que eu tenho antes de chegar aqui onde está sendo aplicada a minha força? 2. Então, quanto que dá 2 elevado a 2? 4. 4.
Então, essa minha força F1, que é F1, não é P1 não. Então, essa minha força F1 que eu tenho aqui, ela vai ser igual ao meu peso dividido por 4. Ou seja, graças a essas duas polias móveis, eu tenho que fazer 1/4 dessa minha força. Todo mundo concorda? Agora que nesse caso, quando eu paro para analisar, na verdade, essa minha polia aqui ela não é fixa. Se você olhar bem para ela, ela está fixada no chão. Olha só aqui embaixo o símbolo que eu tenho. Então, na verdade, essa minha polia aqui, ela também é uma polia fixa. Então, quantas polias móveis eu tenho nessa segunda figura? Uma. Então, a minha força 2 é peso dividido por 2 elevado a n. Então, aqui é 2 elevado a 1. Então, a força F2, quando eu tenho apenas uma única polia móvel, vai ser de peso por 2. Quando você compara F1 com F2, o que você pode afirmar sobre elas? Qual dessas alternativas vai ser a correta? A letrinha B. A força 2 que eu tenho, ela é igual a 2 vezes a força 1. Por que ela é igual a 2 vezes a força 1? Se eu pegasse essa força 1 aqui e multiplicasse por 2, eu ia poder simplificar aqui com aqui. E olha só o que eu teria. V por 2. Então, apenas por essa análise que eu posso fazer qualitativa, ou por meio do cálculo, eu consigo provar que a letrinha correta é a letra B. Ok? Vamos pensar em números, que fica mais fácil. Imagina que o peso é de 100 newtons, pode ser? 100 newtons, passou por essa que é móvel, vira quanto? 50. Passou por essa que é móvel, vira quanto? 25 não é 1/4 de 100? Então, realmente, você vê que isso aqui é verdade, 1/4. Agora, pega por essa aqui, continua sendo o mesmo peso 100. Passou por quantas polias? Uma só. Uma só. Então, essa aqui é 25 e essa aqui é 50. Então, o que você prova? Que 50, que é o F2, é o dobro de 25, que é a força 1. Sacolas imensas são usadas para o transporte de minérios, sucatas e entulhos. Elas são feitas de plástico reciclável e têm 4 alças, conforme mostra a figura. São facilmente movimentadas, encaixando-se as 4 alças no gancho de pequenos guindastes. Suponha que em uma dessas sacolas sejam colocados 1.200 kg de entulho e que todos os pontos de fixação de cada alça na sacola sofram trações de mesma intensidade quando a sacola é erguida. Nessas condições, a componente vertical da tração que cada ponto de fixação das alças é submetida em newtons igual a quanto? Aí ele fala, lembre-se que o peso de um corpo é calculado pela expressão que peso é igual a massa vezes a gravidade, e que peso é dado em newton, massa em quilograma e aceleração em 10 metros por segundo ao quadrado. Então é um exercício bem fácil, na verdade, né? O que ele é um exercício bem fácil, né? Eu tenho aqui uma determinada sacola. Concorda? Essa sacola tem massa? Tem. Se essa sacola tem massa, qual que é a força que existe verticalmente apontando para baixo? Peso. Existe aqui uma força, peso. Todo mundo concorda? E eu tenho quantas alças para cima? 8. Eu tenho quantas alças para cima? Eu tenho 4 alças. Mas cada alça é como se eu tivesse aqui 2 cordinhas em cada uma delas. Vocês concordam? Então eu tenho, na verdade, quantos vetores para cima? 8. Eu tenho aqui um vetor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vetores para cima. E cada um desses vetores tem intensidade do quê? T, de uma tensão. Todo mundo concorda? Apesar de eu ter 4 alças, cada uma delas tem como se fosse 2 tensõezinhas para cima, porque os ganchos vai ser amarrado nessas partezinhas aqui. Isso não está em equilíbrio? Sim. Se isso está em equilíbrio, o que eu posso afirmar sem medo de ser feliz? Que a força resultante, tudo que eu tenho para cima é igual a tudo que está para baixo. O que eu tenho para cima aqui? T. Quantos T? 8. 8T para cima. Então, se eu analisar em um sistema de referência onde o meu Y aumenta para cima, as que estão para cima são positivas. E quem que está para baixo? T. Então, o peso está se opondo. Ó. Isso é igual a zero, porque a força resultante pela segunda lei de Newton é igual a massa vezes a aceleração. Como é um sistema em equilíbrio, a minha aceleração é zero. Então, eu acabo de provar que realmente esse 8T ele é igual a quem? Ao peso, se eu passar o menos P para o outro lado. Então, realmente está em equilíbrio. Tudo que eu tenho para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, 8T vai ser igual. Quanto que é o peso dessa minha sacola? Se a massa dela é de 1.200 kg e a gravidade nesse local vale 10,
eu sei que peso é igual a massa vezes a gravidade, não é? Sim. Então, nesse caso, a minha força-peso vai ser igual a minha massa de 1.200 vezes a gravidade, 10. Quantos que dá esse peso? 12.000 newtons. Então, aqui em cima, no lugar do peso, 12.000. O 8 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Isso. Então, 12.000 dividido por 8. Então, T vai ser igual a quanto? 1.500. Quando eu faço a divisão, eu encontro 1.500. 1.500 o quê? Newtons. Belezinha? Então, essa aqui, na verdade, a grande pegadinha, né, digamos assim, que tem nele, é você analisar que cada alça, na verdade, possui duas, praticamente, cordinhas associadas a ela. Observe esses 4 sistemas de roldanas em que objetos de mesma massa são mantidos suspensos em equilíbrio por uma força aplicada na extremidade da corda. Sejam F1, F2, F3 e F4 as forças que atuam numa dessas extremidades da corda em cada um desses sistemas, como representado na figura. Observe que em 2 desses sistemas a roldana é fixa e em outros 2 ela é móvel. Considere que em cada um desses sistemas a roldana pode girar livremente ao redor do seu eixo e que a corda é inextensível e que a massa da roldana e das cordas são desprezíveis. Considerando essas informações, em relação aos módulos das 4 forças, o que a gente pode afirmar sobre elas? E aí? Primeira coisa que eu tenho que analisar. Essa minha roldana aqui, ela é uma roldana fixa ou uma roldana móvel? Fixa. Todo mundo concorda? Então, beleza, uma roldana fixa. Essa roldana aqui é uma roldana fixa ou uma roldana móvel? Ela é uma roldana fixa. Essa roldana aqui é uma roldana fixa ou uma roldana móvel? Móvel, beleza. E essa outra roldana aqui, ela é fixa ou ela é móvel? Móvel. Vamos lá. Para que serve uma roldana fixa? Para inverter o valor. Apenas para inverter a direção do movimento. Eu falei alguma coisa que ela faz com a tensão? Então, o que eu posso afirmar sobre essas duas situações aqui? Que a força F1 e a força F2 é exatamente a mesma. Então, F1 é igual a F2. Se o F1 é igual a F2, a primeira alternativa realmente garante isso. A segunda garante isso? Então, essa não é correta. Concordam? A D garante isso? Então, essa não é correta. O que sobrou aqui para mim? A A e a C. Agora, o que a A diz? A A diz que a força F3 ela é exatamente igual à força F4. E aqui nesse outro caso, ela está falando que a força F4 ela tem que ser maior do que a F3. Qual dessas alternativas vai ser a correta? Imagina uma situação real. Imagina uma situação real onde você coloca uma determinada roldana dessa aqui e você coloca um determinado balde, por exemplo, um balde com cimento, e você tem que segurar ela aqui paradinha para cima. Está vindo do teto, está vindo para cá. Então, como está vindo do teto, a tensão vai ser dividida perfeitamente aqui. Você concorda comigo? Agora, nesse caso aqui, além de você sustentar ela para cima, você ainda está fazendo o quê? Ampliando esse campo de atuação da força F4. Então, a força necessária para manter isso esticado desse jeito não é simplesmente a força para segurar ela na vertical. Ainda é a força segurar ela na vertical e você tem que levantar o braço ainda mais para que você consiga realmente segurar aquilo. Então, imagina uma pessoinha aqui, ó. A pessoinha está aqui, ó. Colocou a mãozinha dela aqui. Pronto, está aqui o corpinho dela. O que essa pessoinha está fazendo? Segurando aqui. Agora, nesse caso, a pessoa ia ter que fazer o quê? Uma força bem maior para ela conseguir, além de segurar para cima, ainda esticar para cá. Então, eu posso afirmar que a força F4 ela é maior do que a força F3. Graças a essa inclinação que eu tenho com essa minha reta vertical. Então vamos lá, esse exercício diz o seguinte: o uso da física nos esportes é comum e vem crescendo de ano para ano. Vamos considerar que um atleta de alto rendimento usou uma tira de borracha atacada ao seu abdômen, conseguindo alongar a tira de borracha segundo a tabela. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e quarto dia. Considerando que a tira elástica obedece à lei de Hooke, o que quer dizer obedecer à lei de Hooke? Que ela atende a essa equação, que a nossa força elástica é igual a K vezes X. FL é a força elástica, K é a constante elástica da mola e X é o tanto de sua deformação. E possui então uma constante elástica de 60 N por metro. Assinale a opção a qual corresponde a força exercida pelo atleta na tira no dia de menor rendimento. Qual foi o dia de menor rendimento dele? Foi o quarto. Foi o quarto dia, todo mundo concorda? Sim.
Então, nesse caso, olha só, qual que vai ser a força elástica aplicada por ele? O valor da constante elástica é de 60 e o valor da deformação é de 0,8 metros. Todo mundo concorda? Então, minha força elástica vai ser igual. Multiplicar um número por 0,8 é a mesma coisa de multiplicar por 8 e depois dividir por 10. Concorda? Quanto que seria 60 vezes 8? 480. Dividido por 10? 48. Então, 48 newtons. Alternativa correta, letra E. Nunca foi tão fácil. Nossa, dificuldade. Belezinha? Aí vamos para o exercício 253. O gráfico apresenta um ensaio de tração, onde a força de tração em TF, tonelada força, está associada ao eixo das ordenadas, e a deformação sofrida em milímetro pelo material está associada ao eixo das abscissas. Analisando o gráfico, somente pode-se afirmar o quê? Vamos lá. Primeira coisa, a ruptura ocorre quando a força é máxima? Não, a ruptura ocorre aonde? Aqui. Concorda? Então não é no ponto onde a força é máxima. B. Inicialmente deformação elástica, pois a proporção entre força e deslocamento é constante. Lembra que no exercício anterior eu acabei de falar que a força elástica é dada por Kx? Quando eu analiso isso, realmente é uma função do primeiro grau, que parte da origem. Então, desse ponto até aqui, realmente eu tive o quê? Uma deformação elástica. Então, essa é a alternativa correta, letrinha B. Por que a C está errado? A deformação cessa quando a força é máxima? Não, continua tendo deformação daqui para cá. A deformação é o eixo horizontal, continua aumentando. D. Inicialmente a deformação é plástica. Não tem deformação plástica, você tem ruptura quando é um plástico. A força de tração permanece constante até a ruptura? Não, por que não? Porque quando chega aqui ela não continua obedecendo a lei de Hooke. Ó. Ela permanece constante em termos de força e depois ela tem esse salto aqui. Tudo bem? Beleza, então. Exercício 256, diz o que esse exercício aí? Para proteção e conforto, os tênis modernos são equipados com amortecedores, construídos de molas. Um determinado modelo que possui 3 molas idênticas, é importante analisar então que são 3 molas, né? De 3 molas idênticas, sofre uma deformação de 4 mm ao ser calçado por uma pessoa de 84 kg. Considerando que essa pessoa permaneça parada, a constante elástica de uma das molas será em kN por metro de quanto? Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para analisar, né? Como que eu vou conseguir analisar isso? Primeira coisa, eu tenho uma pessoa. Todo mundo concorda? Essa pessoa, ela está com os pés no chão. Então, aqui eu tenho o calçadinho de uma pessoa, o Nike Air dela. E aqui eu tenho o pezinho dessa outra pessoa. Aí aqui pra cima eu tenho a perninha da pessoa. E aqui eu vou fazer bem curtinho, já como se fosse já o short do menininho. É o P7? É o P7. E aqui eu tenho o short dele, beleza? Essa pessoa, se ela tem massa, qual que é a força que ela tem apontando aqui pra baixo? Peso. Ela tem a força-peso. Aí o exercício fala o que pra mim? O exercício fala que cada calçado possui quantas molas? 3 molas. Então, para cá, eu tenho uma determinada mola. Aqui eu tenho uma outra mola. E aqui eu tenho uma outra mola. Aqui eu tenho uma outra mola. Aqui eu tenho uma outra mola. E aqui eu tenho uma outra mola. Todo mundo concorda? Sim. Se em cada um desses casos eu tenho uma mola, quando a pessoa ela está em pé, para cá surge quem? Uma força elástica. Eu tenho uma força elástica para cá, que dificulta a mola ser comprimida. Uma força elástica, uma força elástica, uma força elástica, uma força elástica. Vocês concordam? Que ela tenta, depois de deformada, ela tenta voltar para cima para o estado de equilíbrio? Então, nesse sistema eu tenho o equilíbrio. A força-peso, ela é igualzinho a quem? A massa vezes a gravidade. Mas sim, a força-peso é massa vezes a gravidade. A força-peso, beleza. E a minha força elástica... E como acabamos de ver nos exercícios anteriores, é dado por Kx, não é? Sim. Mas pensa pela análise das leis de Newton. Essa pessoa está entrando dentro do chão? Não. Essa pessoa está flutuando? Não. Então quer dizer que tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo? Sim. O que é tudo que está para cima? A massa da pessoa. Tudo que está para cima. A força elástica. Mas quantas forças elásticas eu tenho? 6. Então, para cima eu tenho 6 forças elásticas. E para baixo eu tenho apenas a força? Então, eu posso afirmar sem medo de ser feliz que 6 vezes a força elástica é igual a força peso. Então, 6 vezes. Quem que é força elástica? Kx. Quem que é força peso?
mg. O que o exercício quer que eu faça? Ele quer a constante elástica. Ele quer saber a constante elástica? Então, vou manter ali, ó, 6 vezes K. Qual que é a deformação que eu tenho? 4 milímetros. 4 milímetros. E o que significa 4 milímetros? 4 milímetros é 4 vezes 10 a menos 3. Exato. Igual, qual que é a massa da pessoa? 84 kg. Vezes 10. Então, aqui vai ficar 6 vezes 4, 24. 24 vezes 10 a menos 3, K. 84 vezes 10? 840. Então, quem que vai ser o meu K? O meu K vai ser 840 dividido por 24 vezes 10 a menos 3. Vou para o rascunho. Quanto que dá? 840 dividido por 24. 24 vezes que número dá próximo de 84? Vezes 3. Vezes 3. 3 vezes 24 é quanto? 3 vezes 4, 12. Dá 72? 72. Menos 72. Aqui é 4 menos 2, 2. 8 menos 7, 1. E abaixo 0? Exato. E agora vai dar quanto? Por 5. Por 5, que dá exatamente 120? Exato. Então aqui dá 0. Quanto que deu então essa divisão? 35. Então eu tenho que a resposta K igual a 35. Esse 10 a menos 3 ele sobe com o expoente invertido. Newton por metro. Mas o exercício ele quer saber em quilonewton. Só que o que é 10 a terceira? Quilo. Então minha constante é de 35 quilonewton por metro. A alternativa correta, letra A. Nunca foi tão fácil. E por último, mas não menos importante, temos a 258, né? O que diz a 258? A 258 fala assim, ó, um professor de física distribui para seus alunos pedaços de elástico para que possam, no laboratório da escola, estudar o conceito de força restauradora. O professor orienta os alunos dizendo que, quando o elástico é esticado apenas um pouco em relação à sua posição de equilíbrio, a força deve obedecer à lei de Hooke. Se o professor estiver correto em sua observação, qual dos gráficos apresenta melhor a componente X da força restauradora? Então, qual dessas letras vai mostrar melhor a força restauradora? Eu não estou falando da força elástica, que é a força que eu estou puxando. E sim, eu quero analisar a força restauradora. Quando eu estico uma determinada mola, presta atenção no eixo X aqui, ó. O eixo X não é para cá? Quando eu estico essa minha mola, eu estou aplicando uma força para a direita. Vocês concordam? Mas e quando eu solto? A força elástica, ela vai para onde? Ela vai para a esquerda. Então o sentido também é importante. Mas, como obedece à lei de Hooke, presta bastante atenção aqui. O que diz a lei de Hooke? Que a força elástica é dada por Kx. Isso não é uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau não é sempre uma reta? Sim. Se é uma reta, não pode ser a letra A, não pode ser a letra E e não pode ser a letra C. Então vai ser ou a letra B ou a letra D. Como eu estou analisando a força restauradora, ela volta para o sentido oposto ao sentido do meu eixo X. Então qual vai ser a alternativa correta? B. A letra B. Porque ela vai ter aqui um sentido para baixo. Ok? Belezinha? Esse é o sentido da minha força restauradora. E aqui finalizamos o exercício sobre tração, polias, força elástica e dinamômetros.